Helena pensou que a esposa do seu marido estava morta, mas quando estava prestes a dar à luz seu primeiro filho, ficou apavorada quando ela apareceu à porta, revelando um passado sombrio que mudaria sua vida para sempre. Helena se recostou no sofá macio da sala de estar, uma mão repousando suavemente sobre a curva crescente de seu ventre. O sol da manhã entrava pelas amplas janelas, banhando a casa em uma luz dourada e cálida. Tudo parecia perfeito. O bebê, seu primeiro filho, mexia levemente, como se também sentisse a paz que pairava no ar. Eduardo estava no escritório, como de costume, lidando com negócios que mantinham o conforto em que viviam. Ele era tudo o que sempre sonhou, atencioso, carinhoso e, acima de tudo, confiável. Helena sentia uma pontada estranha, como se algo sombrio estivesse à espreita, mas não era nada que ela pudesse nomear com clareza. Apenas uma sensação passageira de que, a qualquer momento, tudo poderia desmoronar. Ela sempre afastava esse pensamento, dizendo a si mesma que não havia motivo para se preocupar. Laura, a ex-esposa de Eduardo, estava morta, e com ela o passado doloroso que ele carregava. Helena sabia que Eduardo havia sofrido profundamente com a perda de sua primeira esposa, e que, naquele momento sombrio, Laura tinha sido um porto seguro para ele. Eles se conheceram quando Eduardo ainda estava de luto, sua dor o consumindo, e a presença de Laura trouxe uma sensação de conforto, algo que ele pensou ter perdido para sempre. O tempo os aproximou, e o que começou como um refúgio emocional transformou-se em amor. Eles se casaram, e agora, com a expectativa do nascimento do primeiro filho, Helena acreditava que estavam finalmente construindo uma nova vida. Helena suspirou, observando a paisagem tranquila do jardim. A vida deles estava finalmente no lugar certo. Ela se sentia segura. Eduardo havia construído essa vida perfeita para eles, e logo, um bebê, fruto desse amor, traria ainda mais felicidade para seus dias. Nada poderia mudar isso. Helena não sabia, mas o passado que ela acreditava enterrado estava prestes a emergir, e a calma que tanto prezava não passaria de uma memória distante. O toque inesperado da campainha quebrou o silêncio aconchegante que envolvia a casa naquela tarde tranquila. Helena, sentada no sofá com uma xícara de chá em mãos, sentiu o coração saltar no peito. Ela não estava esperando ninguém. Talvez fosse um entregador, ou uma visita inesperada de um vizinho. Tentando afastar o leve desconforto que surgiu de repente, ela levantou-se com certa hesitação, caminhando até a porta. Ao girar a maçaneta, a sensação de desconforto transformou-se em algo mais sombrio, como se o mundo ao seu redor estivesse prestes a se desfazer. A porta se abriu, e ali, diante dela, estava uma mulher. Mas não era qualquer mulher. Helena sentiu o ar ser arrancado de seus pulmões ao reconhecer o rosto que, até aquele momento, existia apenas em fotos antigas guardadas no fundo de gavetas e em histórias cheias de dor e mistério. Ela estava diante de Laura, a ex-esposa de Eduardo, morta há 5 anos. Ou, ao menos, era isso que todos acreditavam. O choque percorreu o corpo de Helena. Ela respirou fundo, tentando processar o que estava vendo, mas a mulher permanecia ali, viva, respirando, com olhos profundos que exalavam um mistério perturbador. Laura parecia diferente das fotos, mais magra, os traços mais duros, como se o tempo tivesse sido implacável com ela. Você. As palavras saíram da boca de Helena quase sem som, sua mente lutando para entender. Você está morta. Laura não se moveu. Seu olhar fixo, quase impassível, queimava Helena por dentro. Parece que não, ela respondeu, sua voz baixa, rouca, mas firme. Aquelas poucas palavras cortaram como lâminas invisíveis, desafiando tudo o que Helena acreditava ser verdade. O mundo ao seu redor parecia desmoronar, as paredes da casa que um dia foi seu refúgio agora pareciam fechar-se sobre ela. Helena deu um passo para trás, como se o simples fato de Laura estar ali fosse uma ameaça física. O silêncio entre elas era insuportável, carregado de perguntas que ela não sabia como fazer, de respostas que temia ouvir. A mente de Helena começou a rodopiar, tentando entender o impossível. Como podia essa mulher, que Eduardo afirmava ter morrido em circunstâncias trágicas, estar ali, de pé em sua porta? Você não deveria estar aqui, Helena finalmente sussurrou, sua voz quase apagada pelo medo que subia pelo seu corpo.
Mas ela sabia que Laura não estava ali por acaso. Sua presença trazia consigo algo mais sombrio, uma ameaça silenciosa, insinuando que o futuro que Helena construíra com Eduardo estava em risco. Os olhos de Laura, fixos nela, não mostravam remorso, nem explicações prontas. Apenas uma determinação sombria. Precisamos conversar, disse ela, quebrando o silêncio com um tom que não admitia recusas. Helena, com o coração disparado, convidou Laura para entrar, tentando ao máximo manter o controle de suas emoções. Suas mãos trêmulas traíam a calma que tentava projetar. Ela sabia, naquele exato momento, que sua vida jamais seria a mesma. Sentada no sofá, Helena permanecia atordoada, seus olhos presos em Laura, mas sua mente era incapaz de processar o que acontecia. Tudo ao seu redor parecia distorcido, como se a presença dessa mulher tivesse rasgado o tecido da realidade que ela conhecia. Laura, a mulher que ela acreditava estar morta, estava ali, viva, pronta para contar uma história que Helena não sabia se estava preparada para ouvir. Laura não perdeu tempo. Sua voz, baixa e firme, carregava um peso gélido, como se cada palavra tivesse sido guardada em silêncio por anos. Eu não morri naquela noite, começou ela, e a sala pareceu encolher ao redor delas. O ar tornou-se sufocante. Helena sentia-se afogada nas palavras de Laura, a realidade se desmoronando a cada frase. Era uma noite chuvosa, continuou Laura, seus olhos escurecendo ao reviver o horror. Eu estava em casa, esperando Eduardo voltar do trabalho. Ele havia ficado até tarde novamente. A chuva batia nas janelas, e o silêncio me envolvia. De repente, tudo mudou. Um homem alto, forte, entrou na casa. E antes que eu pudesse reagir, ele me atacou. A lembrança parecia corroer cada sílaba. Ele me dominou com uma facilidade que eu nunca havia sentido. Tentei lutar, mas era inútil. Fui derrubada, indefesa. Ele me amarrou e me jogou no porta-malas de um carro. Não consegui gritar. A chuva lá fora abafava tudo. Eu sabia que aquilo não era um assalto comum. Ele me levou para uma floresta, um lugar isolado, sem chances de ser encontrada. Laura fechou os olhos por um momento, como se ainda pudesse sentir o frio daquela noite. O carro parou no meio da escuridão, e ele me arrastou para fora. A chuva misturava-se com a lama. Ele cavou uma cova rasa, com pressa, e eu sabia que aquele era o meu fim. Ele bateu na minha cabeça, com força, e tudo ficou escuro. Helena mal conseguia respirar. As palavras de Laura envolviam como um nevoeiro. Mas ele cometeu um erro, Laura continuou, sua voz baixa, mas carregada de emoção. A cova era rasa demais. Quando voltei a mim, eu estava enterrada, mas não fundo o suficiente para me prender. Com as poucas forças que me restavam, eu me arrastei para fora da terra. A chuva me ajudou, tornando a lama mais fácil de remover. Depois eu consegui chegar até uma rodovia. Cada detalhe que Laura descrevia era um golpe. Um motorista me encontrou. Ele nunca soube o que realmente aconteceu. Para todos os outros, eu estava morta naquela noite. E de certa forma, estava. A vida que eu conhecia havia acabado ali, naquela floresta. Helena não conseguia desviar o olhar, embora quisesse. Cada palavra de Laura fazia sentir-se cada vez mais perdida, como se estivesse sendo arrastada para aquele mesmo buraco escuro onde Laura fora deixada. Ela tentou falar, mas sua voz não saía. As perguntas dançavam em sua mente, sem respostas claras. Como alguém pode sobreviver a algo assim? Fui encontrada por acaso, disse Laura, quebrando o silêncio, sua voz carregada de uma dor que só quem esteve à beira da morte poderia compreender. Um homem, que dirigia pela rodovia, me encontrou, horas antes de ser tarde demais. Eu sobrevivi, mas não sem cicatrizes. Ela passou a mão pelos cabelos, revelando uma marca fina e pálida perto do couro cabeludo. Passei meses em um hospital. Minha vida, meu corpo, tudo estava destruído. Depois de tudo isso, Laura continuou, os olhos fixos nos de Helena, eu não podia simplesmente voltar. Meu corpo estava despedaçado, e minha mente, estava ainda pior.
Ela respirou fundo, como se o peso de todas essas lembranças estivesse prestes a esmagá-la. Eu passei muito tempo me recuperando, reconstruindo cada pedaço de mim. Cada passo foi uma luta. Helena ouvia, mas o turbilhão em sua mente a impedia de absorver completamente as palavras de Laura. Seu coração batia acelerado, sua cabeça era uma confusão de medos e perguntas que cresciam a cada segundo. E agora, o que vai ser da minha vida? Ela pensava desesperada. Será que Laura quer Eduardo de volta? Será que ele vai querer voltar para ela? E nosso filho? Nossa família? O que vai acontecer? A incerteza a esmagava. A vontade de gritar e chorar a consumia. Helena estava perdida e confusa. Ela compreendia o sofrimento de Laura, sentia dor nas palavras dela, mas seu amor por Eduardo e pelo filho que estava a caminho era igualmente real e avassalador. Eles haviam formado uma nova família, e agora tudo estava ameaçado. Como posso lidar com isso? Pensava, sua mente dividida entre a compaixão pelo que Laura havia enfrentado e o medo de perder o que mais amava. Laura, agora em silêncio, observava Helena com olhos cansados. Havia mais a ser dito, Helena sabia disso. Mas ela não tinha certeza se estava pronta para ouvir o que viria em seguida. Cada palavra de Laura só tornava a confusão maior. Por mais que entendesse o sofrimento da mulher diante dela, Helena não podia ignorar o pavor crescente de que seu próprio mundo estava prestes a desmoronar. Helena sentia o coração acelerado, as batidas ecoando em sua mente, enquanto tentava processar toda aquela informação. Então Helena disse a Laura: Eu não entendo. Eduardo me contou que você sofreu um acidente de carro, que o veículo foi encontrado no fundo de um rio, e embora o corpo nunca tenha sido recuperado, as evidências eram claras. Você tinha morrido em um acidente. Nada faz sentido. Laura, percebendo a confusão e o choque no rosto de Helena, inclinou-se levemente para a frente, seu olhar tornando-se mais sombrio. Você acha que conhece Eduardo, não é? As palavras dela foram ditas com uma frieza que cortou o ar como uma lâmina invisível. Você acha que ele é o homem perfeito, carinhoso, dedicado. Mas você não sabe do que ele é capaz. Laura não parou. Você acha que ele te contou tudo, não é? Que o acidente foi real. Que o carro no fundo do rio foi o fim de tudo. Não, Helena, foi tudo uma mentira. Ele montou uma farsa. O estômago de Helena revirou quando o sorriso amargo de Laura apareceu. Eduardo planejou tudo, continuou Laura, sua voz agora carregada de uma frieza aterradora. Ele precisava que eu desaparecesse, precisava que o mundo acreditasse que eu estava morta, para que pudesse receber o seguro de vida. Estávamos afundando financeiramente, e ele sabia que era a única saída. Eduardo não aceitaria a falência e então, ele arquitetou o acidente. Helena sentiu o chão desmoronar sob seus pés, mas Laura não havia terminado. E não foi só isso, Helena. Seus olhos escureceram ainda mais, o peso de sua próxima revelação esmagando Helena antes mesmo que as palavras fossem ditas. Foi Eduardo que me enterrou naquela cova rasa. A sala pareceu encolher ao redor de Helena. Ele me levou para aquela floresta, me golpeou, achou que eu estava morta, e me jogou naquela cova, como se eu fosse nada. A voz de Laura tremia de raiva. Ele pensou que havia se livrado de mim, que poderia seguir em frente com o dinheiro do seguro de $2 milhões, mas ele estava errado. O coração de Helena batia freneticamente. Eduardo, seu Eduardo, o homem que ela amava, o pai do seu filho, havia sido capaz de uma monstruosidade tão inimaginável? A mente de Helena estava em um turbilhão, a confusão se misturava ao medo. O que ela deveria fazer? Como poderia confrontar a verdade sombria que acabou de ouvir? Você está mentindo. As palavras saíram em um sussurro, frágeis, como se Helena estivesse tentando convencer a si mesma, mais do que Laura, da impossibilidade daquilo. Mas sua voz traía o medo crescente, a incerteza que começava a devorá-la por dentro. Laura manteve o olhar fixo, impassível. Não havia hesitação nos olhos dela, apenas a determinação de expor a verdade. Ele me deixou amarrada em um lugar que ninguém encontraria.
Não houve acidente. A voz de Laura subiu, carregada de amargura. Ele sabia exatamente o que estava fazendo, Helena. Eduardo planejou tudo com precisão. Ele esperou pelo momento certo, e depois, simplesmente desapareci. E ele? Ele ficou com o dinheiro. 2 milhões de dólares, e eu fui apenas um obstáculo descartável. Helena cambaleou, como se o chão debaixo de seus pés estivesse desaparecendo. A sala, que antes era um refúgio, agora parecia uma prisão sufocante. Ela queria gritar, negar tudo, mas o medo a paralisava. Poderia ser verdade? As lembranças dos momentos perfeitos com Eduardo começaram a se desfazer, manchadas pela dúvida corrosiva. Ela lembrou-se das pequenas inconsistências, das coisas que ele nunca mencionava, das vezes em que o olhar de Eduardo parecia distante, como se algo estivesse escondido por trás daquele sorriso amoroso. Mas e se todo o tempo ele tivesse mantido segredos terríveis? O amor que Helena sentia por ele começou a se misturar com o medo, criando uma confusão agonizante em sua mente. Se eu estou aqui hoje, é porque sobrevivi. Contra todas as chances, sobrevivi. E agora estou de volta para reivindicar o que é meu, para garantir que ele pague pelo que fez. A voz de Laura era quase um sussurro agora, mas carregava o peso de uma sentença. Helena, com o coração acelerado, sentiu uma dor latejante atrás dos olhos. O homem que ela amava poderia ser um assassino? Poderia Eduardo, seu Eduardo, ser alguém tão cruel e calculista? Ela tentou afastar os pensamentos, mas era inútil. O medo e a dúvida já haviam se enraizado profundamente. A paz que tanto prezava, a vida perfeita que acreditava ter, agora parecia um frágil castelo de cartas, prestes a desmoronar. O ar na sala estava impregnado de incerteza, e Helena sentia como se não pudesse mais respirar. Algo dentro dela havia mudado para sempre. Laura, sem dizer mais uma palavra, levantou-se lentamente. Sua expressão, marcada pela dor e pelo ressentimento, não deixava espaço para dúvidas sobre o que viria a seguir. Ela caminhou até a porta, a passos firmes, e a abriu, permitindo que o ar frio da noite invadisse a sala. Antes de sair, ela parou, virou-se para Helena e, com uma voz fria e determinada, deixou claro o que estava por vir. Eduardo vai pagar por tudo o que fez, disse ela, seus olhos brilhando com uma promessa de vingança. Eu vou buscar justiça, Helena. E não vou descansar até que ele pague por cada mentira e por cada gota de sofrimento que me causou. Com essas palavras, Laura saiu, fechando a porta suavemente atrás de si, mas o estrago estava feito. Helena sentia o peso do segredo recém-revelado pressionando seus ombros enquanto aguardava a chegada de Eduardo naquela noite. Cada segundo parecia esticar-se interminavelmente, o silêncio da casa era ensurdecedor. Sua mente girava, repetindo as palavras de Laura, como se estivesse revivendo o momento a cada batida do coração. Quando a porta da frente finalmente se abriu e Eduardo entrou, despreocupado, o choque da normalidade dele atingiu como uma onda de gelo. Como ele poderia agir com tanta calma enquanto carregava um passado tão monstruoso? Sem cerimônia, ela o confrontou. Eduardo, precisamos conversar. A mudança em seu tom foi imediata. O sorriso habitual de Eduardo vacilou ao ver a seriedade no rosto de Helena. Ele tentou disfarçar, afrouxando a gravata, se ajeitando no sofá, mas ela não lhe deu tempo. Com a voz trêmula, mas firme, Helena despejou as palavras: Laura esteve aqui. Por um breve segundo, Helena viu algo nos olhos de Eduardo, surpresa, talvez? Ou seria medo? Mas ele se recompôs rapidamente. Isso é impossível, ele disse, rindo nervosamente. Laura morreu. Você sabe disso. Ela está viva, Helena disparou, sua voz mais alta do que esperava. Ela me contou o que aconteceu. Ela disse que você tentou matá-la por dinheiro. 2 milhões de dólares em seguro de vida. Eduardo, isso é verdade? O silêncio que seguiu foi insuportável. Eduardo olhava, os olhos agora duros e frios, como se estivesse medindo suas próximas palavras com cuidado. Isso é ridículo, Helena. Laura sempre foi instável. Ela está tentando destruir o que temos.
Não veja isso como outra coisa. Helena esperava uma reação, talvez raiva, choque, mas as palavras de Eduardo foram calculadas, suaves demais para a gravidade da acusação. Era como se ele já soubesse o que dizer, como se estivesse se preparando para essa conversa há muito tempo. E isso a deixou inquieta. E por que ela voltaria agora, então? Ela disse que você a deixou para morrer. Como posso acreditar em você se ela está viva? Eduardo se levantou, passando as mãos pelos cabelos, como se a tensão estivesse finalmente transparecendo. Helena, por favor. Você realmente vai acreditar em uma mulher que desapareceu por 5 anos e surge do nada com uma história absurda? Ela está tentando nos separar. Não é óbvio? Mas algo não estava certo. Helena notava pequenas mudanças, seu tom defensivo, o controle cauteloso nas respostas, como se ele estivesse escolhendo cada palavra com precisão mortal. Seus olhos, antes sempre cheios de ternura, agora pareciam calculistas, frios. Ela queria acreditar em Eduardo. Queria. Mas algo em seu interior gritava que havia mais ali, algo que ele não estava revelando. A semente da dúvida, plantada por Laura, começava a enraizar-se no coração de Helena. Mesmo com Eduardo tentando dissuadi-la com palavras suaves e negações calculadas, ela não conseguia ignorar a sensação incômoda de que ele não estava dizendo a verdade. E a cada momento que passava, ela se sentia mais desconfiada, como se estivesse olhando para um homem que não conhecia tão bem quanto imaginava. Helena não conseguiu dormir naquela noite. O olhar distante de Eduardo e as palavras frias que ele usou ressoavam em sua mente, como ecos persistentes de algo que ela não podia mais ignorar. A dúvida que Laura plantou já havia enraizado profundamente, e Helena sabia que não podia continuar vivendo com essa incerteza. Ela precisava de respostas, precisava da verdade. E se Eduardo não a revelaria, ela mesma descobriria. Na escuridão do quarto, apenas iluminada pela luz azulada do laptop, Helena começou a investigar. Seu coração batia acelerado, e a sensação de desconforto se agravava a cada clique. O passado de Eduardo sempre foi um mistério para ela, uma série de peças que ele nunca quis detalhar. Ele mencionara poucas vezes sua vida antes do casamento, e Laura, a ex-esposa, sempre foi um assunto evitado, enterrado sob uma camada de desconforto. Agora, cada omissão parecia uma pista, algo a ser desvendado. Ela vasculhou a internet por horas. Notícias antigas, arquivos de fóruns locais, qualquer menção ao acidente que Eduardo descrevera vagamente tantas vezes. As páginas se arrastavam, os olhos de Helena mal conseguiam focar nas linhas de texto, mas ela continuava. O cansaço e o medo a impulsionavam. Finalmente, depois de tanto procurar, Helena encontrou o que procurava, uma reportagem local de anos atrás sobre o desaparecimento de Laura. A matéria descrevia um trágico acidente, um carro encontrado no fundo de um rio. A investigação, dizia o artigo, havia sido inconclusiva. O corpo nunca fora recuperado. Helena sentiu um arrepio subir por sua espinha. Ela continuou lendo, até que algo fez seu coração parar por um momento. Uma nota de rodapé mencionava que Eduardo havia recebido um seguro de vida de $2 milhões semanas após o acidente. Helena sabia disso, ele havia lhe contado antes. Mas agora, ver essa informação registrada oficialmente, a fazia questionar se tudo realmente estava sob controle ou se havia mais naquela história do que ele revelara. Ele realmente estaria envolvido? A dúvida pulsava em sua mente. Nos dias seguintes, Helena não conseguia se desligar dessa dúvida. Parecia que Eduardo estava dizendo a verdade, mas algo não se encaixava. Ela precisava de mais. Foi então que tomou uma decisão difícil, contrataria um detetive. Alguém que pudesse trazer respostas sem que Eduardo soubesse. Ela precisava saber se havia algo além do que seus olhos podiam ver. Explicou a situação ao detetive, detalhando o acidente e suas dúvidas crescentes. Ele aceitou o caso e, dias depois, trouxe para ela os primeiros relatórios. Helena os recebeu com as mãos trêmulas, o medo rastejando por seu corpo. O detetive lhe entregou os laudos, mas não mencionou o conteúdo.
Helena o segurava com nervosismo, sentindo que a verdade estava prestes a ser exposta, mas incapaz de abrir os papéis naquele momento. Ela sabia que as respostas estavam à sua frente, mas temia o que poderia encontrar. Helena estava sentada à beira do sofá, suas mãos trêmulas segurando os papéis do relatório do detetive. A verdade estava ali, impressa em cada linha, e a realidade era muito mais sombria do que qualquer coisa que ela poderia ter imaginado. Laura, a mulher que havia afirmado ser vítima de Eduardo, era, na verdade, a mente por trás de um plano cruel e elaborado. O detetive foi meticuloso em sua investigação. Ele revelou que Laura havia fingido sua própria morte, uma manobra arriscada para que Eduardo recebesse o seguro de vida. A empresa de Eduardo estava à beira da falência, e Laura sabia que ele nunca aceitaria sua ajuda, nem concordaria em cometer fraude. Então, ela agiu por conta própria, simulando um acidente, desaparecendo de maneira calculada. Alugou uma casa isolada à beira de um lago, estocada com alimentos suficientes para que pudesse viver ali por meses, enquanto o mundo acreditava que ela estava morta. O plano, em sua essência, era perfeito. O choque começou a se transformar em algo mais profundo dentro de Helena, raiva. Laura nunca teve a intenção de abandonar Eduardo. Ela planejou tudo, esperando voltar para Eduardo e viver uma vida confortável ao seu lado, mas o que ela não previu foi o que viria depois, que Eduardo seguiria em frente e se casaria novamente. E, para Laura, essa traição era imperdoável. Helena sentia como se seu coração estivesse se partindo, não por Eduardo, mas pela crueldade com que Laura manipulava todos ao seu redor. Quando Laura descobriu o novo casamento, tudo mudou. Movida por vingança, ela voltou, armando uma nova trama, dessa vez, para destruir a vida de Eduardo e Helena. Laura planejou acusá-lo de tentativa de assassinato, criar uma rede de mentiras que levaria Helena a duvidar do homem com quem compartilhou os últimos anos de sua vida. Helena se levantou, os papéis escorregando de suas mãos e caindo no chão. Ela finalmente compreendia. O desespero de Laura ao ver seu plano desmoronar a fez se transformar em algo ainda mais sombrio. Ela não era apenas uma vítima, como havia tentado parecer. Ela era a verdadeira vilã da história, disposta a destruir tudo para punir Eduardo por seguir em frente. Agora, Helena estava diante de uma escolha inevitável. Ela segurava os laudos em suas mãos, os mesmos documentos que revelavam toda a verdade sobre o passado de Laura e o plano terrível que Eduardo havia sido forçado a enfrentar. A revelação não trouxe a paz que ela esperava, mas sim uma nova luta interna. Sabia que Laura não se contentaria em ficar à margem. Sabia que ela voltaria para atacar, e desta vez, o jogo de manipulações estava claro. Helena não podia mais ser apenas uma espectadora em sua própria vida. Determinada a encarar Eduardo, Helena respirou fundo e decidiu agir. Ela o encontrou no escritório, onde ele parecia alheio à tempestade que estava prestes a cair. Tremendo, mas decidida, ela colocou os laudos sobre a mesa, as folhas fazendo um leve som ao tocarem o tampo de madeira. Eduardo olhou para os papéis, e em seguida, para Helena. Havia uma mistura de surpresa e confusão em seu rosto. Você precisa ver isso, disse ela, sua voz firme, mas cheia de emoção contida. Eu sei tudo. Eduardo pegou os documentos lentamente, lendo com cuidado cada linha. Sua expressão foi mudando de confusão para choque, e então para algo mais sombrio. Quando ele terminou, fechou os olhos por um momento, como se precisasse processar o impacto daquilo. Finalmente, ele soltou os papéis e se inclinou na cadeira, exalando um longo suspiro. Eu não fazia ideia, murmurou, sua voz carregada de frustração e dor. Laura fez tudo isso sem que eu soubesse. Deus, como eu pude ser tão cego? Helena sentiu o peso da responsabilidade esmagá-la. Ela precisava saber como proceder. O que você quer que eu faça, Eduardo? Perguntou, sua voz suave, mas determinada. O que devemos fazer com isso? Eduardo levantou-se, caminhando até a janela, onde o reflexo da luz do dia parecia não combinar com a escuridão do que acabará de descobrir. Após um momento de silêncio, ele se virou para Helena, seu olhar firme e decidido. Nós chamamos a polícia. Não há outra escolha. O amor que eu tive por Laura, já não existe mais.
Ela se tornou uma criminosa, Helena. E ela precisa pagar pelo que fez. As palavras dele, embora duras, trouxeram uma estranha sensação de alívio a Helena. Ela sabia que Eduardo estava sendo honesto, que não havia hesitação em sua decisão. Com a verdade em mãos e a determinação de fazer o que era certo, Helena se sentiu mais forte do que nunca. Era hora de acabar com essa história e permitir que a justiça fosse feita. As provas foram entregues à polícia, e o peso das revelações finalmente se transferiu das mãos de Helena e Eduardo para as autoridades. Com a verdade exposta, a polícia planejou uma emboscada, aguardando pacientemente o momento perfeito para agir. Naquela tarde, Helena soube que Laura voltaria para vê-la. Laura, ao chegar para encontrar Helena, foi surpreendida pela polícia que já estava à espreita. Sem chance de fuga, ela foi algemada e conduzida sem resistência. Seu olhar, porém, não era de arrependimento. Era de pura frustração. Laura não havia conseguido o que queria. Suas mentiras, sua trama cuidadosamente planejada, haviam desmoronado diante dela. A verdade, enfim, foi exposta, e ela estava prestes a pagar pelo crime que arquitetou com tanto cuidado. Helena observava a cena em um silêncio inquietante. As revelações dos últimos dias haviam deixado sua alma exausta. Eduardo, ao lado de Helena, estava em um estado de profunda perplexidade. Ele não conseguia desviar o olhar de Laura sendo levada pela polícia, suas mãos cerradas com força, como se tentasse processar o que havia acontecido. Eu nunca pensei que ela fosse capaz disso, ele murmurou, sua voz entrecortada. Traição parecia uma palavra leve demais para descrever o que sentia. A mulher que ele amou, que ele acreditava ter perdido para sempre, havia tentado destruir sua vida. E por tanto tempo, ele sequer suspeitou. Helena, por outro lado, sentia alívio. Enquanto as sirenes se distanciavam, o silêncio voltou a preencher o espaço ao seu redor. O sol brilhava com intensidade naquela manhã de primavera, enquanto Helena e Eduardo se preparavam para o maior momento de suas vidas. O quarto do bebê estava pronto, com as paredes pintadas em tons suaves, um berço cuidadosamente montado e pequenos brinquedos aguardando as mãos curiosas de quem estava prestes a chegar. A casa estava tomada pela expectativa do nascimento. O passado sombrio, com todas as suas traições e reviravoltas, já não pairava sobre eles. Laura, agora na prisão, não era mais uma ameaça. A prisão dela trouxe não apenas justiça, mas também a tranquilidade que Helena e Eduardo precisavam para seguir em frente. Eduardo, por sua vez, havia sido obrigado a devolver o dinheiro do seguro. Contudo, graças ao seu esforço e trabalho árduo ao longo dos anos, a empresa estava estabilizada e crescendo. Esse era um dinheiro que, no final das contas, não faria falta para a família que ele e Helena estavam construindo. Ele sabia que a verdadeira riqueza estava nos laços que agora tentavam reconstruir, e não nos números em uma conta bancária. Ele havia prometido ser não apenas um bom marido, mas também um pai dedicado. E essa promessa, que ele fazia diariamente em pequenas ações e gestos, carregava um peso ainda maior depois de tudo o que enfrentaram. Eduardo sabia que quase perdeu tudo, e cada momento ao lado de Helena agora era uma segunda chance, uma oportunidade de ser o homem que ela merecia e o pai que seu filho precisava. Naquela manhã, enquanto Helena sorria ao sentir os primeiros sinais de que o bebê estava chegando, Eduardo estava ao seu lado, pronto para o que viesse. Eles tinham enfrentado o pior juntos, e com o passado finalmente enterrado, estavam prontos para o melhor que a vida poderia oferecer. O futuro, com todas as suas promessas e desafios, aguardava de braços abertos. O que você achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigada por assistir. Se gostou, apoie o canal deixando seu like e um comentário. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma história. Até a próxima!